De volta com o Manhã Noia, as principais notícias do dia. E o Quinteto Fantástico persiste. Apesar da decisão do Superior Tribunal de Justiça, os delegados se mantêm no cargo porque aguardam uma decisão na Justiça Estadual. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Thea Morel, que tem mais detalhes. Olá, Thea, ótimo dia. Aquela decisão do STJ não tinha um caráter terminativo? O que é que mantém agora esse quinteto no cargo? Sim, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Tinha sim um caráter terminativo, mas a gente tem que levar em consideração que existiam duas ações no Superior Tribunal de Justiça. A primeira delas tratava da validade da exoneração do então governador na época, Omar Aziz. Foi essa que foi julgada em caráter terminativo, tornando válida a exoneração do governador. Mas em paralelo a essa, também no STJ, ainda rodava a ação do Quinteto Fantástico pedindo a correção da prova deles. E essa ação, o Superior Tribunal de Justiça resolveu remeter novamente aqui para o Tribunal de Justiça do Amazonas. É como se o processo tivesse todo voltando ao princípio, Adriane, porque essa ação deles, que pede a correção das provas, é justamente a ação inicial que acabou gerando uma liminar. A partir dessa liminar foi que eles foram reclassificados, tiveram as provas discursivas corrigidas, as notas contadas, a classificação deles mudou. Agora, isso tudo por força de uma liminar, né? Que é uma decisão, digamos assim, transitória. A partir daí foi que todo o processo começou. Logo depois veio a denúncia e o governador resolveu exonerá-los, porque considerou que realmente a entrada deles dentro da corporação da Polícia Civil não havia sido feita da forma correta. O correto é que o Tribunal de Justiça do Amazonas tivesse avaliado aí essa ação em relação à correção das provas lá no início. E, em vez de dar uma liminar em caráter precário, um mandado de segurança, deveria ter dado uma decisão definitiva. E é essa decisão, definitiva ou não, que volta novamente para a avaliação do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas, na época, havia dado uma liminar para que eles tivessem as provas corrigidas, mas não chegou a julgar esse caso. Com a denúncia, acabou que toda a nomeação deles foi atropelada, a nomeação deles passou por julgamento no Tribunal de Justiça do Amazonas, depois essa mesma nomeação e a exoneração foram para o Superior Tribunal de Justiça, foram julgadas em caráter terminativo e a exoneração continua valendo por parte do governador Omar Aziz. O que não se sabe agora é se o Tribunal de Justiça do Amazonas vai decidir pela correção das provas, uma coisa que eles deveriam ter decidido lá atrás. Agora, se eles tomarem essa decisão, o que é até um pouco difícil, porque eles já avaliaram isso exaustivamente, provavelmente eles vão ter que tomar essa decisão também favoravelmente em relação a outros candidatos, o que seria uma coisa muito complicada, porque já imaginou, a gente está falando de um concurso que já tem 9 anos, como é que o Tribunal de Justiça vai permitir que 5 pessoas sejam realmente beneficiadas com a correção das provas, se eles não podem permitir que outras pessoas também sejam? Realmente é uma questão muito complicada, já existe parecer do Ministério Público do Estado do Amazonas, né, sobre isso, já existem pareceres aqui da Justiça Estadual que vão ser avaliados e agora cabe ao Tribunal de Justiça do Amazonas tomar uma decisão definitiva em relação à correção das provas dos candidatos. Eles conseguiram a correção das provas discursivas, eles fizeram um curso de instrução, eles conseguiram entrar na polícia, mas isso tudo por caráter de liminar. Isso tudo pode inclusive cair. Se essa ação de agora tivesse sido julgada lá no começo, nem necessitaria que a exoneração do governador Omar Aziz tivesse ido até as instâncias superiores. Agora resta aguardar realmente a definição aí do Tribunal de Justiça do Amazonas para ver se eles vão decidir que as provas sejam corrigidas ou não. Na verdade já foram, né? Mas para saber se essa correção de provas ela tem ou não tem validade. É mais um recurso que eles têm, né? É mais aí, digamos, uma brecha na justiça que eles encontraram para se manter no cargo, pelo menos até que toda essa situação, todas as ações em relação a esse caso sejam julgadas. O que é muito comum, né, até que o governo, na verdade a justiça permita esse tipo de permanência através de liminar, porque até que seja transitado o julgado, né, até que se esgotem todos os recursos para não haver uma mexida tão grande, né, e tão onerosa. Agora, onerosa também seria uma correção de prova agora, né, 9 anos depois, isso mexeria com a vida de pessoas que foram lotadas, que foram aprovadas naquele concurso e também com a vida de outras que ficaram de fora, né, haveria uma mexida muito grande. E quem porventura, por exemplo, esses 5 delegados do quinteto que se ficarem de fato de fora, não há nem a possibilidade
possibilidade de cobrança do salário que foi pago, uma vez que eles foram convocados pelo Estado, mesmo com decisões judiciais. Então, há uma convocação e eles estão ali exercendo as suas funções. Seria no mínimo polêmico, Adriane, você ter a correção de provas para que 5 candidatos entrassem dentro de um concurso que já tem um tempo tão grande como esse de 9 anos, sendo que eles já foram exonerados. Quer dizer, houve toda uma comissão, a gente não pode esquecer isso, houve toda uma comissão formada pela Procuradoria-Geral do Estado que avaliou a situação desses candidatos, que avaliou a situação de outros candidatos, que avaliou essa correção de provas e que ainda aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas embasou a decisão do governador Omar Aziz de exonerar esses 5 delegados, né? Então, assim, teoricamente, aparentemente, parece que o Poder Executivo avançou bastante quando fez essa investigação e quando deu a indicação para o governador exonerar. O Tribunal de Justiça do Amazonas, se decidir que a correção das provas vale, que eles poderiam ser nomeados, eles começam um novo processo que é no mínimo polêmico. Polêmico por quê? Porque já foi instaurada uma investigação, já foi instaurado todo um procedimento, eles já foram exonerados, isso já foi decidido inclusive em instâncias superiores. Como é que agora o tribunal vai voltar atrás dizendo que não, vamos corrigir a prova deles, ignorando tudo isso? É no mínimo polêmica essa decisão, mas a gente precisa realmente esperar para saber o que a justiça vai fazer, como que a justiça realmente vai bater o martelo nessa questão. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. A gente vai conversar com o Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim, que estão por lá também na 93.1 ao vivo nesse exato momento. E um dos assuntos que a gente vai falar hoje é sobre a questão de venezuelanos. Olá, Cleiton, Nayandra, ótimo dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo certo. Olha só, venezuelanos serão distribuídos entre o Amazonas e São Paulo. São os que estão vindo ali, estão ficando nas ruas, nos abrigos, são principalmente os indígenas, né? Exatamente. Esse foi um anúncio do governo federal ontem, depois de uma reunião no Palácio do Planalto, Adriane. A gente sabe que Roraima está vivendo uma crise humanitária, porque os venezuelanos que estão entrando no país se estabelecem logo nos municípios de Pacaraima ou também na cidade de Boa Vista. Então, o governo federal anunciou ontem, né, por meio desse comitê, que vai distribuir esses refugiados, esses venezuelanos aqui nos estados do Amazonas e também em São Paulo. Vão vir 180, inicialmente, vão vir 180 refugiados venezuelanos para o Amazonas e 350 para o estado de São Paulo. Lembrando que esse comitê federal foi criado ainda no início deste ano, né? Foi uma criação do governo federal, do presidente Michel Temer, ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para tratar exatamente desses assuntos em relação a esses refugiados, como é que o governo federal vai lidar com essa situação dos refugiados venezuelanos aqui no país. A gente entrou em contato também com a Secretaria do Município, né, de Assistência Social e Direitos Humanos, a SEMASD, que é quem está tratando dessa questão aqui na capital, e ainda a Secretaria ainda não foi informada sobre essa decisão do governo federal de mandar os 180 venezuelanos para cá. Está aguardando ainda as orientações do governo federal. Ainda de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, após essa reunião no Palácio do Planalto, pelo menos 70 milhões de reais vão ser investidos nesse apoio aos refugiados venezuelanos aqui no país. Inicialmente, esses venezuelanos vão ser distribuídos aqui para o Amazonas e São Paulo, mas a ideia é incluir outros estados no recebimento desses refugiados. Adriane? Tá certo, então a gente espera que esse dinheiro de fato saia para que o estado do Amazonas e São Paulo consigam se preparar para receber esses refugiados. Exatamente. Agora, é bom lembrar, desculpa, Adriane, que com os haitianos aconteceu coisa similar, né? Uhum. E hoje não se vê mais haitianos em abrigos, em igrejas. Eles estão bem estabelecidos, estão com empregos, muitos deles, ou montaram o próprio negócio, estão se virando muito bem aqui pelo Brasil. Agora, os índios venezuelanos, principalmente, têm uma cultura diferente, né? Uma cultura de subsistência diferente. Vamos ver aí como é que vai ficar os próximos meses e os próximos anos, né? Com a presença dos venezuelanos aqui no Brasil.
É porque lembrando que os refugiados venezuelanos que vêm aqui para o Brasil, eles têm 3 perfis, né? Incluindo os indígenas da etnia Warao. Mas, nesse primeiro momento, segundo o Comitê Federal, né, esse comitê que foi criado, vão ser a prioridade, né, nessa vinda aqui para o Brasil, vai ser de venezuelanos, homens solteiros, né, com qualificação profissional e que, de fato, queiram se estabelecer aqui no país. Aí fica mais fácil, né? Agora, aqui no Amazonas já teve o orçamento liberado para a eleição desse ano. A gente está experiente em eleições, esse ano tem mais uma que vai acontecer em todo o país e já tem o valor definido de quanto deve ser investido, quanto deve custar a eleição aqui. Algo em torno de quase 34 milhões de reais deverão ser investidos no primeiro e segundo turno das eleições desse ano, que tem aí a concorrência de cargos como deputado estadual, federal, governador e presidente da República. Além disso, né, o Tribunal Regional Eleitoral pretende preparar funcionários que, inclusive, aqui em Manaus estão em parceria com a Câmara Municipal. No interior são funcionários das prefeituras, para que eles trabalhem no recadastramento da biometria, né, de muitos eleitores e no cadastramento de alguns. Na capital tem o terminal do Aleixo ali, né, a sede do Tribunal Regional Eleitoral, atrás funciona ali o cartório que faz esse serviço. E na Zona Norte vai funcionar ali no Shopping Via Norte, no PAC, né, o Serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão. Então, as pessoas que ainda não fizeram o cadastramento ou mudaram de endereço ou vão ter que mudar qualquer informação, a partir de março agora já deverão começar a procurar a Justiça Eleitoral. Até ali meados do início, né, a primeira quinzena de maio, a Justiça Eleitoral já espera que mais de 90% dos eleitores já tenham regularizado a situação deles junto à Justiça Eleitoral, né, para votar no mês de outubro. Muito obrigada, Cleiton, Nayandra, pelas informações. Ótimo dia para vocês, para os ouvintes da FM o Dia. Bom dia para vocês também aí no Manhã no Ar. Até amanhã. Até amanhã. E nesse momento, mototaxistas fazem uma manifestação no Armando Mendes e o trânsito está bastante complicado por lá. A nossa equipe de reportagem chegou ao local e tem informações sobre esse protesto. Olá, Danilo, qual é a reivindicação desses profissionais? Oi, Adriane, a reivindicação é o seguinte: esses profissionais que são legalizados da prefeitura querem mais fiscalização, uma fiscalização mais ativa da prefeitura da cidade, no caso a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Mas o que aconteceu, acabou de acontecer, na verdade, uma pequena confusão aqui com um mototaxista. Na verdade, uma pessoa aqui que estava passando acabou agredindo esse mototaxista, que até está ali agora sendo socorrido pelos colegas, que acabou de acontecer mesmo, e esse rapaz agora saiu daqui, fugiu, a polícia tentou também contê-lo, e a cada momento que as pessoas passam, a gente vê aqui que eles bloquearam essa parte. Nós estamos nesse exato momento na rotatória do Armando Mendes, que você sabe que a famosa bola da Samsung, aqui no Distrito Industrial, aqui dá o acesso para vários bairros, como Mauazinho, Centro, né, Distrito, a gente sabe de São José, Zumbi e também aquela parte do Puraquequara. Então, os mototaxistas, eles estão reivindicando hoje a questão da fiscalização da prefeitura. Eles querem apenas que a prefeitura fiscalize os outros mototaxistas que trabalham de maneira irregular. Aqui, olha, tem mais ou menos uns 200 profissionais, de acordo com o representante aqui do sindicato deles, Anderson Souza, que também está aqui, que nós vamos agora conversar com ele, justamente para falar sobre essas reivindicações. Ele disse para a gente aqui um pouco mais cedo que informou que essa manifestação ia acontecer desde as 5 horas da manhã, que já foi informado para a Polícia Militar que a Polícia Militar está realizando um bom trabalho, que é uma manifestação pacífica, e nesse exato momento nós estamos aqui bem próximo ao carro de som, aqui justamente para conversar com o Anderson Souza, que está agora falando para essas pessoas, para esses manifestantes, sobre essa manifestação. A gente se aproxima aqui para conversar ao vivo com o Anderson Souza, no Manhã no Ar. Anderson, muito bom dia para você. Hoje, então, é um aviso, né, para a Prefeitura, para a Superintendência Municipal? Com certeza, né, diretor? Infelizmente, o poder público só funciona dessa forma. Fechamos um acordo, nós tivemos uma reunião no dia 19 de janeiro
com o superintendente, levei a categoria lá, foi ouvido os preceitos da categoria, firmamos um acordo, porém esse acordo não foi cumprido. E aí a gente já está com a corda no pescoço, já está todo mundo aqui endividado. Somos afrontados todos os dias por clandestinos. E o que acontece? A gente só encontra essa forma para chamar a atenção das autoridades. O que a gente quer aqui é simplesmente a fiscalização. Que o senhor Arthur Vigílio Neto venha honrar com as suas palavras. Tivemos reuniões com eles, fechamos acordos, prometeu mundos e fundos para a categoria. Infelizmente, esses acordos não foram cumpridos. Então é por isso que a categoria está aqui. Isso aqui só é um aviso. Só é um aviso. Já vamos sair daqui já com uma manifestação marcada e com o apoio de outras categorias, dos táxis, dos fretes, dos alternativos, dos executivos, e pode ter certeza absoluta que quando ocorrer essa manifestação, Manaus vai parar. Justamente as pessoas que pagam, no caso, os trabalhadores que pagam impostos, né, à prefeitura. Então é o caso da regularização também, já que vocês já pagam esses impostos. Eu queria saber, Anderson, qual é o próximo passo? Além disso, vocês esperam uma resposta da superintendência ainda hoje? O que vocês aguardam hoje para poder ou cessar a manifestação ou, sei lá, adiar para alguma outra hora? Como é que estão esperando essa negociação? Como eu disse para você, isso daqui não era uma manifestação, aqui era simplesmente um choque. É um ponto inicial para um algo maior. Inclusive, pode dizer para você, se for para falar de números, nós investimos quase 60 milhões, acredite, quase 60 milhões no transporte individual de passageiro, através dos nossos veículos, das motos e de outras coisas mais que nós tivemos que adquirir para poder entrar no sistema. Pagamos anualmente mais de R$1 milhão para os cofres públicos, sendo que nada é revertido a nosso favor. Entra-se recursos para lá e nada é feito a nosso favor. O que a gente quer aqui é simplesmente a fiscalização. Fiscalizou, pode ter certeza absoluta que esse tipo de situação, manifestação, não vai ocorrer mais não. Entendeu, diretor? Ok. Olha só, aqui a gente mostra ainda a movimentação aqui desse ato, né? Como Anderson Souza falou, desse choque que ele disse que é um ponto inicial para outras manifestações. Como é que está aqui o embaixo, né? E também lá em cima, com imagens do nosso drone, a gente vê que essa parte, para você que está indo para o centro da cidade, para você que está indo para essa parte central, você vê que a Avenida Altais Mirim está bastante congestionada. Também para quem está indo ali, a gente vê bem a rotatória, várias viaturas da Polícia Militar também lá fazendo o acompanhamento desse ato. Atrás também vários mototáxis, né, que às vezes nem sabiam da manifestação e param aqui para dar apoio. E também muitos mototaxistas que passam aqui são clandestinos e chegam até também a afrontá-los. Abusinam, né, segundo eles também chegam ali falando palavrões, xingamentos, enfim. A movimentação é bastante intensa aqui e, segundo a categoria, eles só saem daqui depois de uma resposta. Então, é isso que acontece. Agora, além dos taxistas, várias categorias também, Adriano, chegam aqui para dar apoio. Acredito que é um dos taxistas, como é que é seu nome? A gente vamos se juntar, isso aqui foi só um choque, que nem o mototaxista estava falando. E nós vamos se juntar com ele fazer uma manifestação contra os Uber. E o taxista está passando fome. O seu prefeito vai esperar um taxista, um pai de família morrer para tomar uma atitude. Nós estamos passando fome, nós, taxistas, prefeito, estamos passando fome. Meu carro está atrasado, nós somos fiscalizados. Nós somos fiscalizados pela SMTU. E por que vocês não fiscalizam os clandestinos que chegam em Manaus? O meu carro foi preso porque eu não tinha esse carteirão, estava atrasado, seu prefeito. Entendeu? Estava atrasado. Eles levam o meu carro, vai preso. Ok, meu amigo. A gente sabe que é a revolta da população, a revolta dessa categoria que paga esses impostos. A movimentação continua, o trânsito está complicado e a nossa dica para você que está saindo de casa é evitar o Distrito Industrial, essas vias aqui próximas à bola do Armando Mendes. Adriane. E a gente continua então com as imagens ao vivo feitas pelo nosso drone que está sobrevoando essa área da cidade. Olha só o impacto no trânsito causado por essa manifestação. O impacto é muito grande, essa extensão toda de engarrafamento que a gente observa agora é lá da Bola do São José, ali próximo ao T5, terminal de integração, e atinge toda essa área até ali a parte da Bola da Samsung. Também causa transtorno para quem segue no sentido da Buriti, né? Para quem segue para
para o Distrito Industrial, o trânsito é muito intenso. Daqui a pouco a gente mostra mais detalhes. Quem está transitando nessa região vai precisar de muita paciência, porque agora eles liberaram parte do trânsito, mas ainda está bastante tumultuado, porque o protesto continua. E o desembargador aposentado Rafael de Araújo Romano, que atuou como juiz da Vara da Infância e da Juventude do Amazonas, está sendo acusado de cometer abuso sexual contra a própria neta. A ex-nora dele afirmou em depoimento ao Ministério Público Estadual que a adolescente, hoje com 15 anos, foi molestada pela primeira vez quando tinha 7 anos. Os advogados de defesa negam a acusação. A denúncia foi feita ao Ministério Público na manhã desta quarta-feira. Nela, a neta do desembargador aposentado, Rafael Romano, hoje com 15 anos, afirma que teria sido abusada sexualmente pelo avô quando tinha 7 anos. De acordo com o depoimento da menina, os abusos teriam começado quando ela e o irmão foram passar um período na casa dos avós paternos. Luciana Pires, mãe da adolescente, contou que a filha decidiu expor a situação enquanto ela estava em um hospital com uma amiga da família. Ela tomou assim, uma certa coragem e me falou: mãe, eu preciso contar uma coisa muito séria que aconteceu comigo. Eu disse: tá bom, minha filha, quando eu chegar em casa a gente conversa. É claro, eu vim pensando em 1000 coisas, menos na real história que ela me contou. Quando eu cheguei em casa, ela me contou: mãe, chorando muito já, o meu avô me molestava desde que eu era pequenininha. Foi quando eu procurei ajuda psiquiátrica para ele me ajudar, né, a conseguir conversar com ela, para ela se sentir à vontade para contar os detalhes do que aconteceu direitinho. E nós conseguimos isso, ela foi melhorando aos poucos, né? Nós ainda passamos 2 vezes por lá e ela foi melhorando. Aí eu digo: pronto, então agora ela está pronta para a gente fazer essa denúncia. A advogada disse que chegou a ver arranhões pelo corpo da filha, mas que quando perguntava do que se tratava, a menina negava que tivesse sido algo mais grave. Sempre dessa forma, ela sempre negava, né? E como ele convivia direto comigo, era uma convivência muito boa, convivência de anos, eu nunca suspeitei, porque na minha casa era só eu, os meus 2 filhos e eles 2. Nunca entrou nenhum estranho, então eu nunca suspeitava que essa menina estava sendo vítima de assédio, né? Estava sendo molestada. Luciana ainda contou que a relação entre ela e o desembargador aposentado era boa e que nunca desconfiou das atitudes do ex-sogro. Não fazia ideia, então eu sempre mandava: de filho, vai lá, pega com seu avô, filho, não sei o quê, porque eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que ela estava em perigo. Como é que está o seu sentimento em relação a ele? De ódio, de revolta, porque eu o tratava como um pai. Eu cozinhava com esse homem, enquanto eu estava cozinhando para ele na sala, ele estava abusando da minha filha no quarto. Me sinto assim, traída de todas as formas, O que eu digo, você ter uma filha molestada é difícil, mas você ter uma filha molestada pelo próprio avô é devastador. O advogado de defesa, José Carlos Cavalcante Júnior, afirma que o desembargador Rafael Romano nega todas as acusações e que a denúncia foi feita de forma irresponsável. Não só ele nega, como a família dele me deixou absolutamente tranquilo, no sentido de que os fatos narrados, na forma como são narrados, não são condizentes. Todos eles estão extremamente tristes, incomodados, obviamente, porque isso foi jogado a público sem um cuidado de preservar a menor. Ainda de acordo com o advogado, a denúncia pode se tratar de uma vingança por conta do fim do casamento entre Luciana e o filho do ex-desembargador. Porque a menor está sendo usada como um instrumento num processo de divórcio do pai e da mãe que vem conturbado já de algum tempo. E que recentemente foi externado pelo Rafael de Araújo Romano Júnior para a doutora Luciana Pires, de que não haveria realmente nenhuma chance de reconciliação e que iria, inclusive, rever disposições de guarda, de pensão. E, na visão da família, pelo que tem hoje, seria esse, então, o estupim de uma situação que foi informada ao pai na quarta-feira de cinzas de carnaval.
Nesta quinta-feira, a defesa deve analisar em que condições foi feito o depoimento e se existe um laudo psicológico da adolescente. Nós sabemos que a estrutura do Estado, da polícia, nesse tipo de crime funciona muito bem. E nós queremos ver se essa estrutura foi utilizada e, se não foi, se o laudo que está sendo apresentado, o laudo psicológico, constata essa suposta violência. Reiterando o que foi dito por ele a mim. Entre a minha neta e eu prefiro me machucar, mas eu vou buscar provar que o que está sendo feito com ela é uma violência muito maior do que a que está sendo feito comigo. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: escândalo. Ex-juiz da infância é acusado de abuso. Adolescente de 15 anos denuncia ao MPE ter sofrido abusos sexuais do avô, Rafael de Araújo Romano, desde os 7 anos. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora são 7h09. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa é alvo de furtos. Portas, janelas e até fiação elétrica foram furtados do prédio. O local, que fica diariamente aberto, serve de moradia para usuários de drogas e moradores de rua. A cadeia foi desativada em maio do ano passado e deveria ser transformada em um centro de cultura popular, mas até agora nada foi feito. Representantes da SEAP e da Secretaria de Segurança Pública afirmam que o monitoramento da tornozeleira eletrônica também vai ser feito pelo Centro de Comando e Controle do Estado. O Estado, que tem apenas uma equipe de fiscalização, vai passar a contar com 3. Esses agentes vão atuar em casos de infrações. Hoje, as tornozeleiras ativas no Estado custam mais de R$400 mil por mês aos cofres públicos. Cresce a pressão para que o serviço de aplicativos de transporte seja regulamentado no Amazonas. A Câmara dos Vereadores aguarda o envio da proposta de regulamentação elaborada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. O documento será analisado e as possíveis emendas votadas em plenário. Depois, o texto é devolvido à Prefeitura para ser sancionado pelo prefeito. O presidente da Casa promete dar urgência ao processo. Câmara Municipal cede 41 servidores para ajudar o Tribunal Regional Eleitoral no processo de cadastramento biométrico. A parceria já aconteceu em outros pleitos e eles serão treinados. Pelas contas do TRE, 40 mil eleitores de Manaus precisam ter as digitais cadastradas até maio. Além da capital, as urnas com biometria serão usadas em outros 9 municípios. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem a nossa entrevista do dia. Hoje vamos falar sobre doenças respiratórias, como se prevenir, principalmente as pessoas que são mais vulneráveis. E ainda hoje a gente tem o nosso quadro Mais Saúde. A gente vai ver que na busca por equilíbrio, alguns exercícios físicos que envolvem acrobacias estão ganhando cada vez mais espaço. É um instante só, não saia daí.